Até agora aprendemos a encontrar a derivada de uma função através desse limite aqui, o limite desse quociente. Isso aqui nos dá exatamente a derivada da função f, certo? Em qualquer valor do domínio. Só que interessante sabermos que a derivada de uma função nada mais é que uma nova função. E o domínio dessa derivada ele é igual ou menor que o domínio da função que o originou, certo? Então, o domínio da função f ele vai ser maior ou igual ao domínio da sua derivada, tá ok, pessoal? Um fato interessante, por isso que eu trouxe aqui o gráfico, temos aqui duas funções. Em aulas oportunas, vamos ver que a derivada, né, a derivada da função seno, então a gente poderia até escrever aqui, a derivada da função seno, então seno de x, é igual à própria função cosseno de x. Né? Então perceba que a derivada de uma função originou uma outra função. A derivada da função seno originou a função cosseno, certo? E quem seria o domínio da função seno? Então perceba que no gráfico aqui a gente está trabalhando com os valores dos ângulos aqui em radianos, né? Então aqui, por exemplo, teríamos o π sobre 2, dá aproximadamente, como π é 3,14 e assim vai, né? Um número racional dividido por 2, isso aqui daria aproximadamente 1,57, é exatamente o valor que temos aqui. Né? Então perceba que o domínio, aqui está o esboço desses dois gráficos, o domínio da função seno seria, poderíamos até escrever aqui, o domínio da função seno nada mais é que todos os reais. E o domínio da função cosseno também nada mais é que, perceba olhando o gráfico, né, geometricamente falando, temos aqui que o domínio nada mais é que também todos os reais. Então perceba que o domínio de ambas as funções aqui são iguais. Né? Só que nem sempre é assim, tá ok, pessoal? O domínio da derivada de uma função, ele no caso, né, é menor ou igual ao domínio da função que o originou. Então, por exemplo, vamos pegar aqui uma função, né, e depois a gente vai ver também como construir gráficos, analisando o gráfico, construir gráfico de uma derivada, né, analisando o gráfico da função que origina essa derivada, certo? A gente vai ver também em aulas posteriores. A gente pode até nessa videoaula aqui analisar da função seno e cosseno. Mas, com relação a analisando, né, o que falamos agora, o domínio, perceba, por exemplo, a função. Vamos chamar aqui uma função g, que é dado pela lei g de x igual a raiz de x, que seria o domínio dessa função. Ora, a gente sabe que o domínio são os valores possíveis, né, que essa função pode assumir, ou seja, os valores de x possíveis aqui. Então, quem seriam esses valores? A gente sabe que a raiz quadrada, né, trabalhando com os números reais, a gente sabe que isso aqui, essa raiz aqui, nada mais é, os valores possíveis aqui são de valores maiores ou iguais a zero. Né? Não tem raiz de número negativo. Então, a gente pode afirmar que o domínio dessa função, da função g, nada mais é que um intervalo fechado que vai de zero até mais infinito, certo? Então perceba que o domínio aqui seria exatamente do zero para a nossa direita, né? Levando em consideração o eixo x aqui, a parte positiva do eixo x. Show de bola! Só que quem é a derivada da função g aqui? Então, a derivada, e a gente poderia até fazer pela definição, só que a gente já sabe fazer isso, né? A derivada da função g nada mais é que 1 sobre 2 raiz de x. E quem seria o domínio dessa nova função? Perceba que, derivando essa função aqui, encontramos uma nova função. Quem seria o domínio dessa nova função? Ora, é fácil de analisar que o domínio dessa função, temos aqui uma raiz, só que essa raiz agora está no denominador. Então, o zero aqui seria um problema, né? Ficaríamos com 1 dividido por zero e essa divisão ela não tem um valor real, certo? Então, poderíamos afirmar aqui que o domínio não inclui, né? Os valores de x têm que ser números positivos, só que são os números positivos, né? Como está aqui, só que perceba que aqui incluímos, né, melhor dizendo, o zero. Aqui o zero já não está incluso, então vai ser um intervalo aberto que vai de zero até mais infinito. Então perceba que o novo domínio agora, né, ele é menor que o domínio que tínhamos falado anteriormente. Perceba que nem sempre os domínios são iguais,
Certo, pessoal? Na próxima aula, esse assunto, né, entender a derivada como uma função, é interessante também existir alguns probleminhas, tá? Que pede, por exemplo, perceba que temos aqui, eu mostrei para vocês que a derivada da função seno é a função cosseno. Então, se fosse dado para você, por exemplo, essa função ou o gráfico, né, o esboço do gráfico da função seno, que está aqui em azul, e fosse pedido para você encontrar ou montar, né, esboçar o gráfico da derivada da função seno. A gente sabe que a derivada da função seno, então, é a função cosseno. Mas imagine que você não soubesse disso, certo? Como é que a gente poderia montar o gráfico da derivada da função seno? Ora, perceba que em cada ponto aqui, então eu vou até mudar a cor, vamos colocar uma outra cor aqui, beleza. Em cada ponto aqui temos retas tangentes e geometricamente a inclinação da reta tangente nos dá a derivada naquele ponto. Perceba que nesse ponto aqui, né, a derivada da função, né, nesse ponto a derivada da função seno é exatamente um número positivo, né? A gente poderia estipular esse valor, seria mais ou menos aqui, ó. Perceba que a função cosseno, ela é positiva nesse ponto, né? E em outro ponto, vamos pegar outro ponto qualquer, teríamos aqui uma inclinação que ela agora forma com o eixo x um ângulo obtuso. E a tangente de um ângulo obtuso nada mais é que um valor negativo, né? E então, perceba que nesse ponto aqui, a nossa função cosseno, ela é negativa, né? Então, olha só que maravilha. Então, a partir do gráfico de uma função, a gente pode construir o gráfico da derivada dessa função, né? Então, aqui eu só estou ainda mostrando para vocês, né, qual é a ideia, como montar esse gráfico. Na próxima aula, a gente vai aprender mais detalhadamente isso. Mas perceba que, olha só, a função seno, por exemplo, aqui nesse ponto, ela tem uma reta tangente cuja inclinação, ou coeficiente angular, é igual a zero. E olha só que nesse ponto, o cosseno, né, dessa função também é igual a zero. Então perceba que, analisando apenas as inclinações das retas tangentes, né, a gente pode montar e montando aqui o gráfico da derivada de uma função. Isso aí a gente vai ver alguns exemplos na aula posterior. Ok, pessoal? Então eu espero que vocês tenham compreendido aqui essa videoaula e espero vocês também na próxima aula. Conheça o nosso site matemáticabajosé.com, como também inscreva-se aqui no nosso canal para receber, né, as atualizações que estão sendo realizadas aqui no nosso canal, ok? Então, até mais.